Se você sempre comparou Digimon com Pokémon, o produtor de Time Stranger acabou de pedir para você repensar isso. Ryosuke Hara explicou que até entende as comparações, porque os dois têm coleção de monstros, mas garante que cada franquia tem um conceito totalmente diferente. Ele disse que quando os jogadores experimentarem Time Stranger, essas diferenças vão ficar claras de forma natural. A história do jogo foi feita justamente para quem nunca ouviu falar de Digimon, com um protagonista agente secreto que não sabe nada sobre os monstrinhos. Ou seja, é a chance perfeita para entrar nesse universo sem ficar perdido. Quentin Tarantino soltou uma bomba ao dizer que Jogos Vorazes é praticamente um plágio de Battle Royale. Ele comentou no podcast de Bret Easton Ellis que não entende como o autor japonês nunca processou Suzanne Collins. Tarantino criticou os críticos literários por não conhecerem a obra japonesa, e ainda disse que, quando o filme de Jogos Vorazes saiu, os críticos de cinema perceberam a semelhança na hora. Enquanto Collins diz que se inspirou no mito de Teseu e no Minotauro, Tarantino insiste que a história é basicamente Battle Royale versão para adolescentes. A ironia é que hoje em dia Tarantino é parceiro do Fortnite, um game que nasceu justamente do gênero popularizado por Battle Royale. Um designer brasileiro criou um Super Nintendo funcional dentro de um tênis da Nike. Gustavo Bonzanini construiu Airs NES usando um Raspberry Pi Zero W, um emulador RetroPie e uma bateria que segura 30 minutos de gameplay. O tênis tem porta HDMI, entrada RCA e ainda aceita tanto o controle original quanto controles Bluetooth. O projeto celebra os 35 anos do Super Nintendo, e não será vendido é apenas uma peça artística, mas existe aquele medo básico de a Nintendo aparecer, já que ela adora processar quem mexe demais nos seus produtos. Cyberpunk 2077 acaba de virar a principal fonte de renda da CD Projekt Red, superando The Witcher 3. O jogo já vendeu mais de 35 milhões de cópias e continua crescendo rápido graças ao Switch 2 aos lançamentos no Mac e a PlayStation Plus. Mesmo com o suporte oficial encerrado, o game recebeu atualizações em 2025 e manteve uma reputação muito positiva. Isso ajudou a empresa a quase triplicar seus lucros no último ano. Agora o estúdio trabalha em The Witcher 4 e no próximo Cyberpunk, que deve ser ainda maior e trazer até uma versão decadente de Chicago. Se você acha que jogo de beisebol é parado, é porque nunca encostou em Ken Griffey Jr. Presents Major League Baseball no Super Nintendo. Esse jogo basicamente pegou um esporte cheio de regras confusas e transformou numa experiência tão viciante que até quem não sabe a diferença entre home run e hambúrguer se apaixonou. E tudo isso com o Ken Griffey Jr. estampado na capa como se fosse o super-herói oficial do beisebol dos anos 90. O segredo está na vibe arcade, nada de controles travados ou menus burocráticos. Era pegar o controle e sair rebatendo como se você tivesse superpoderes nas mãos. Os gráficos eram lindos para a época, a trilha sonora grudava na cabeça e o jogo tinha uma agilidade que deixava tudo muito mais divertido do que qualquer transmissão oficial de MLB. O diferencial era exatamente esse, ele não tentava simular, ele tentava divertir. E ainda tem curiosidade boa, o jogo não tinha licença dos times nem dos jogadores, tirando o próprio Griffey Jr., mas a equipe da Nintendo criou listas de nomes inspiradas em músicos e pessoas reais do escritório. Basicamente, o jogo transformou funcionários em lendas fictícias do beisebol. No fim das contas, Ken Griffey Jr. conquistou geral porque era fácil de jogar, rápido, estiloso e tinha carisma demais. Era o tipo de jogo que você ligava para jogar 5 minutos e 3 horas depois ainda estava lá tentando acertar o home run perfeito. Você já parou para pensar que The Legend of the Mystical Ninja é aquele jogo que começa como uma aventura fofinha, e quando você percebe, já tá enfrentando fantasmas, ninjas malucos e um chefe que parece ter saído de um sonho febril depois de comer yakisoba estragado. Isso é o tipo de viagem que só o Super Nintendo entregava com estilo. A história acompanha o Goemon e o Ebisumaru, que são basicamente a dupla que resolveria qualquer problema do Japão usando chinelos, moedas e pancada. O jogo se destacava por misturar ação lateral com fases em 3D antes disso virar moda. Tinha exploração, minigames e até lojinhas para você comprar coisas que realmente te salvavam nas partes mais doidas. Fora a trilha sonora, que grudava na cabeça igual jingle de comercial antigo. Curiosidade divertida. O Goemon foi inspirado no ladrão folclórico Ishikawa Goemon, tipo um Robin Hood japonês. Só que nesse jogo ele tem cara de quem foi desenhado depois de uma madrugada inteira sem dormir. E o mais engraçado é que ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo na história, mas todo mundo continuava jogando porque era simplesmente divertido e imprevisível. No fim, Mystical Ninja fez sucesso porque era diferente, ousado e cheio de personalidade. Era aquele jogo que você começava por curiosidade e terminava apaixonado.
Realize seu sonho de ter um fliperama portátil com mais de 20 mil jogos retrô. Compre agora em raspgames.com.br. Se você acha que já viu animes pesados, é porque ainda não caiu na armadilha emocional chamada Now and Then Here and There. Esse é o tipo de história que começa com cara de aventura comum e de repente te joga num mundo desértico tão cruel que parece que Mad Max tomou um energético e decidiu virar a direção de anime. A trama leva um garoto normal para um lugar onde água vale mais que dinheiro e ninguém tem tempo para frescura. É um choque tão grande que você sente que caiu junto com ele no portal. É tudo tão tenso e imprevisível que o anime basicamente dá um tapa na sua alma e fala acorda pra vida. Esse universo é brutal, direto e sem firula. O diferencial é que ele não usa violência só pra chocar. Ele usa pra dizer algo. É um anime curto, objetivo e que não enrola em nada. Ele mostra guerra, abuso de poder e desumanização de um jeito que te faz pensar por dias. E ainda faz isso com uma direção que parece estar sempre apontando para algo maior. A produção usou locais reais como referência para criar um mundo seco e devastado. O cenário triste e quase sem vida foi elaborado para refletir crises humanitárias reais. No fim, vale muito assistir porque é curto, impactante e memorável. É aquele anime que você recomenda com responsabilidade, mas sabe que a pessoa vai agradecer depois. Se você acha que já viu todo tipo de anime de comédia, espera até descobrir que existe uma história onde dragões gigantes decidem trabalhar como empregadas domésticas. Só isso já parece pitch de anime escrito às 3 da manhã e é exatamente por isso que funciona tão bem. Miss Kobayashi, Dragon Maid, pega a rotina normal de uma pessoa e transforma tudo em um caos adorável, cheio de magia e situações absurdas. O universo do anime mistura fantasia com vida cotidiana de um jeito tão natural que você até esquece que tem criaturas colossais tentando entender como funciona um aspirador de pó. O humor é rápido, as situações são imprevisíveis e o anime vive te pegando de surpresa, com momentos sinceros no meio da loucura. O diferencial é como ele equilibra comédia, ação e fofura, sem nunca perder o ritmo. As cenas são super animadas e a direção coloca energia até nos momentos mais simples, criando uma vibe única que só esse anime tem. Curiosidade interessante, o estúdio responsável ficou famoso por usar animação extremamente fluida até em cenas bobas como preparar café. Isso virou marca registrada deles. No fim, vale assistir porque é leve, divertido e sempre deixa o dia melhor. É aquele anime perfeito para dar risada e desligar a cabeça sem perder a qualidade. Floralis é basicamente um passeio por uma floresta que acordou de mau humor e decidiu que você é o petisco do dia. Esse jogo de plataforma e quebra-cabeças joga você em um mundo onde as plantas viraram predadoras inteligentes e a selva faz questão de te engolir se você piscar. Se você curte narrativas atmosféricas, puzzles com várias soluções e aquele climão de natureza viva e esquisita, Floralis vai te pegar de jeito. O diferencial de Floralis está na forma como o ambiente reage a você. As plantas respondem à luz, crescem, abrem caminhos, fecham outros e deixam tudo imprevisível. As ruínas escondem máquinas curiosas que parecem ter sido criadas por um engenheiro botânico maluco, e cada pedacinho de cenário entrega pistas sobre o mundo perdido. Curiosidade divertida, o estúdio usou referências de ecossistemas reais para criar a selva senciente, então prepare-se para ser perseguido por uma versão exagerada daquela planta da aula de ciências. No fim das contas, Floralis é aquele jogo que você indica pro amigo dizendo, joga isso e depois me agradece. Park the Ghoul pode ser o mergulho mais sombrio e viciante que você vai dar este mês. Imagine uma cidade vitoriana toda esquisitona que esconde um mundão subterrâneo, cheio de monstros arrepiantes, segredos brilhantes e zonas tão interligadas que você se sente dentro de um Metroidvania turbo. Se você gosta de exploração profunda, mapas que parecem ter sido montados por um engenheiro louco e aquele clima gótico que lembra filmes antigos, Park the Ghoul foi praticamente feito para você. O jogo manda muito bem no design de níveis, tem equipamentos de tudo que é tipo e ainda traz um visual retrô moderno que parece ter saído de um sonho febril de um artista de pixel. Dizem que a equipe se inspirou em antigas lendas urbanas e vibes Lovecraftianas para criar o subsolo assustador de Park the Ghoul, então espere criaturas estranhas e ambientes que parecem ter vontade própria. No fim das contas, se você curte explorar até os cantos mais duvidosos de um mundo bizarro, esse é aquele título que você recomenda para um amigo e depois cobra feedback. There Are No Ghosts at the Green é aquele tipo de experiência que começa como reforma de hotel inglês, caindo aos pedaços e termina como um caos sobrenatural que parece episódio especial de Halloween, dirigido por um designer de comédia britânica.
De dia você restaura o prédio com ferramentas que falam com você e de noite usa essas mesmas ferramentas como armas para enfrentar criaturas invisíveis que juram que não são fantasmas. Se você curte mistério, humor esquisito e aquele clima de cidade litorânea com segredos demais, esse jogo é sua praia. O que deixa There Are No Ghosts at the Grand diferente é a estética maluca de musical assombrado. Sim, os moradores cantam e cada um tem um estilo musical próprio, do jazz ao ska. Além disso, você explora a vila, joga minigolf, anda de scooter e encara puzzles que revelam um passado sombrio escondido sob cada parede rachada. Curiosidade divertida, os devs disseram que queriam criar um jogo que fosse metade reforma de casa e metade luta contra espíritos, como se um programa de decoração virasse sessão espírita por engano. No final, é aquele tipo de game que você recomenda falando: confia em mim que você vai rir, vai se assustar e vai querer reformar outro prédio depois. Você precisa conhecer Drowned Lake porque esse jogo pega o folclore brasileiro, joga no liquidificador com sincretismo religioso e ainda entrega tudo no estilo de found footage que parece filme perdido dos anos 90. O lago é um lugar tão estranho que até a água parece te observar. Se você gosta de atmosferas pesadas, investigações que começam normais e viram pesadelo, e mundos que escondem mais do que mostram, Drowned Lake vai falar diretamente com sua alma gamer. O diferencial de Drowned Lake é a mistura de terror psicológico com mitologia nacional, além da combinação curiosa de primeira pessoa e visão isométrica. O jogo ainda tem a mecânica de pescar que pode tanto te salvar quanto te entregar para o que mora no fundo. Curiosidade engraçada, dizem que os devs queriam que o jogador se sentisse desconfortável até pescando, então colocaram susto até na calmaria. No final, é aquele game que você recomenda dizendo: joga com luz apagada se tiver coragem e depois me conta se o lago te chamou pelo nome. Pioneer é um shooter em primeira pessoa que te joga numa realidade alternativa soviética, toda quebrada, cheia de anomalias e perigo por metro quadrado. É o tipo de game perfeito para quem ama mapas gigantes, tensão constante e aquela vibe de ficção científica que parece ter saído de um livro proibido guardado em um bunker. Se você gosta de explorar, tretar e descobrir lore pesada, Pioneer vai te fisgar fácil. O diferencial de Pioneer é o realismo bruto do combate, o mapa enorme de mais de 50 km e as Shadowlands, um modo de extração onde cada passo pode ser o último. O jogo também aposta forte em facções, crafting profundo e um mundo que reage à sua lealdade. Curiosidade divertida, os devs afirmaram que queriam criar um jogo onde até a pesca fosse estressante, porque nada pode ser tranquilo em uma ilha soviética pós-caos. No final, é aquele game que você recomenda falando: prepara o psicológico porque Pioneer não pega leve. E é justamente isso que deixa tudo tão viciante. Game over.